Agora que já passei dos 70, eu me olho no espelho e vejo o meu magistério todo, que eu já refleti sobre ele. Foi um tempo realmente longo, com muita dedicação. E agora que eu tenho acesso a essa maneira de pensar, que eu posso conversar contigo, que eu posso contar o que eu fazia, porque contando para ti, falando sobre o meu magistério, falando o que eu fazia, eu recupero a mim mesma, sabe? Aquele tempo que passou foi meu tempo, porque é um tempo de toda a vida, né? Foram minhas reflexões. Nossa, depois dos 70 o bicho pega, sabe? Depois dos 70, se tu não refletir, se tu não pensar, não reviver aquele tempo, todo mundo deveria fazer uma reflexão como essa para ver que a gente um dia foi professora, sempre vai ser professora. Atualmente, as tuas pesquisas têm focado no campo dos estudos autobiográficos. Como é que foi esse processo de descoberta para os estudos autobiográficos? Eu entrei na linha autobiográfica por necessidade mesmo, por necessidade interior, assim, de sentir que quando eu perguntava para as alunas, pedi que falasse sobre sua música, eu comecei a ver outras coisas acontecer. Eu não tinha como discutir as coisas que elas diziam. Então me dei conta que eu estava deixando escapar muitas coisas, muitas maravilhas que elas diziam na aula sobre música. Me lembrei que a minha irmã trabalha com a pesquisa, com outro tipo de pesquisa que não era piagetiana. E daí eu perguntei que autores ela lia, o que ela fazia. Daí ela me convidou para trabalhar junto com ela. Me convidou para participar dos eventos. Fiquei 2 anos trabalhando no curso frequentando o curso da Maria André, lá em São Paulo. Conheci a Maria Helena e a Maria Helena virou a minha cabeça. Ah, então foi assim que você foi modificando as suas ideias em relação ao Piaget? Sim, porque o que as meninas diziam, eu não responderia com a teoria piagetiana, né? Perguntar assim o que as alunas, por que razão elas gostam daquela música, me levou para outro tipo de resposta, e essa resposta não é lógica. Porque tu gosta dessa música, tu não dá uma resposta lógica. Então eu vi que a pesquisa que olha para a lógica não poderia dar elementos para eu ver como surge o sentido, como surge a emoção. E assim eu tive mesmo que foi uma necessidade mudar de linha de pesquisa. A Mariana foi minha aluna de pedagogia e ela era uma menina que cantava muito constrangida, dizia que não tinha ritmo. E uma certa ocasião eu estava cantando, uma menina estava conduzindo uma atividade e estava cantando e chamando as colegas para trabalhar. Aquela música assim, era a história da serpente que saiu dos montes para procurar um pedaço do seu rabo. Você também. Aí eu entrei na roda e engatei atrás da Mariana.
E a turma caminhando bem no compasso, e eu atrás da Mariana disse assim para ela: Mariana, tu viu como tu tem ritmo? Olha só, olha o teu pé como tá no tempo. Tá, tchá, 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 tchá. Tá vendo? Ó, viu como tu tá no tempo? Olha o teu pezinho, já bem no ritmo, bem no ritmo. Ela olhou para mim e disse: é mesmo, professora? E disse: olha só, ó, bem no compasso. Nossa! A Mariana ficou tão emocionada, ela encheu os olhos de lágrimas quando disse: é mesmo, professora? E eu disse: sim, tu sabe, tu tem ritmo. Olha só como tu tem ritmo. Em 1983, você entrou no mestrado em educação, né? Na linha da psicologia genética. Como que foi isso, Leda? Como foi esse processo? Nessa época não havia curso de música ainda em Porto Alegre, curso superior assim, de mestrado lá. E eu acabei fazendo então na educação, dentro da linha da psicologia genética. Depois eu fiz concurso para a faculdade de educação. E lá na faculdade de educação é que eu tive contato então com as turmas de docência e com as alunas de educação infantil. Isso significa dizer que você entrou na URGS como orientadora de estágio e não como professora específica de uma disciplina específica de música. Sim, eu comecei então a trabalhar com as alunas da pedagogia. O doutorado definiu a minha inserção no campo da psicologia genética, de fato. Eu me dediquei com muito interesse, eu queria muito compreender o modo como as crianças articulavam, como elas faziam a conexão entre as notas. Eu estava procurando saber como ocorre o conhecimento novo, como é que as crianças articulam as notas e a partir daquela estrutura aparece uma nova estrutura. Embora a tese tenha sido toda de forma escrita de modo narrativo, Jean Piaget foi o autor central desse trabalho. Naquela época já estava acontecendo. Depois de 2000, assim, já começaram a aparecer críticas à linha piagetiana. E eu, para ter mais argumentos e me sentir forte no que eu estava fazendo, eu li seus opositores. Eu então li Vygotsky, qual é a linha do Vygotsky que ele defende, que havia muita diferença entre pensamento e linguagem, e eu precisava ter clareza disso. O Henri Vallon, muito bom, e havia muitas diferenças entre eles, entre os argumentos que eles tinham, e algumas coisas que escapavam da minha compreensão. Então, depois que eu conheci esses autores, eu conheci melhor, então, o Piaget. Então, o Piaget na área da educação. A minha pesquisa foi dentro da área da educação. Ali eu não falo em estágio, né, do que eu estava falando, mas eu estava preocupada com como a criança pensa. Esse foi o tchan do meu doutorado. Em 2007, ocorreu a reforma curricular e a música passou a ser disciplina obrigatória. Leda elaborou o programa da disciplina de educação musical no curso de pedagogia e passou a desenvolver alguns projetos. Então, para conhecer melhor minhas alunas, eu elaborei um projeto assim de início, né? Saber o modo como elas percebiam a música, como elas pensavam a música, que estratégias elas tinham para ouvir a música. Então, eu me orientava na pesquisa sobre a seguinte questão: como é a música que você gosta? Eu imaginei que elas falariam dos tipos de música, dos gêneros, das bandas, dos instrumentos que elas gostavam, que elas iam falar, enfim, de aspectos musicais, né? E responderiam a minha questão. Algumas vezes elas falavam sobre isso e eu ficava muito feliz, mas na maioria das vezes não era isso que elas diziam. Elas falavam numa paixão, elas falavam que amavam aquela música e falavam da música e das circunstâncias da vida delas. Nas aulas de música, na pedagogia, Leda contava com suas experiências e escutava as histórias de suas alunas. Esse modo de olhar, de agir sobre o ensino de música impactaram sua prática docente.
Essa história da Mariana e tantas outras que aconteceram na minha docência me levaram a pensar que o conhecimento musical tem um impacto muito grande na vida das pessoas, como elas se relacionam com a música, a abertura que elas têm para a música, tem a ver com a sua história de vida. Minha vida artística foi muito intensa. Eu tive experiência de palco, assim, de cantar no palco, de tocar trompete no palco. Eu não pensava em ser professora, não imaginei que ia ser professora. Mas eu vim fazer um curso em Porto Alegre, um curso de formação pedagógica, e despertou meu interesse pelo magistério. E Leda, e a graduação? A graduação em música? Como que foi? Olha, eu vim para Porto Alegre para fazer um curso e tentei vestibular aqui. Composição e regência. Que ano era isso? 1969 eu fiz concurso para composição e regência. Era a única candidata do curso e não passei. Rodei. Aí fui trabalhar no João 23, numa escola da rede privada. E depois, neste fim de ano, eu fiz prova de novo, com piano, né? Aí passei. Tentei licenciatura e composição e regência, passei nos dois. Além das disciplinas no curso de licenciatura em música, Leda cursava disciplinas obrigatórias oferecidas na Faculdade de Educação. Como não conseguiu conciliar seus horários, optou pela licenciatura, pois já trabalhava como professora de música. O olhar de Leda para a docência foi influenciado pelos estudos na faculdade e pelo clima de mudança que se instaurava no contexto brasileiro, a reforma do ensino por meio da Lei 5692 a partir de 1971, que fixou as diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo graus. No Instituto de Artes, tocar de ouvido era assim um fantasma, não se podia tocar de ouvido, não se podia tocar música popular. E lá no João 23, que eu trabalhava junto fazendo curso de música, no João 23 eu me largava. Lá eu era gaiteira de festa de São João, coisa que nenhuma professora queria ser. E eu era gaiteira de festa de São João. Claro, eu dava as minhas aulas de música, mas lá então toda aquela pressão que eu sentia de nunca poder tocar de ouvido, eu soltava lá no Colégio João 23. Infelizmente, esse conteúdo que eu precisei lá para dar aula nunca foi tratado no Instituto de Artes. Hoje é, mas naquele tempo não. Como que foi essa experiência? Como é que aconteceu? Isso é um assunto complicado, sabe? Porque a formação do professor é muito voltado assim para ele ter um método, né? Então, como eu tinha feito o curso de método Orff, eu acreditava que do jeito que eu explicava, era o jeito que as crianças entendiam. Aí, de repente, tu vê que as crianças fazem coisas que eu não ensinei. Então, o professor que quer focar o olhar nas crianças precisa repensar o seu olhar na sala de aula. Qual é o seu papel na sala de aula? E isso é o complicado, porque enquanto tu tem um método, tu pensa no método e aplica o método. Largar isso para olhar as crianças é outra postura, é uma revolução na vida da gente. E você conseguiu? Consegui. Mas não foi assim, né? Não, foi um grande esforço para dar o passo para a mudança. Na
nasci em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, lá na terra das missões. A minha lembrança mais forte, mais significativa era de quando nós fomos visitar a família do meu pai em Quebrangulo. E o grande passeio lá em Quebrangulo era ir na feira. E de noite tinha uma festa. E lá naquela festa, devia ter 4 anos, 4, 5 anos, eu vi um conjunto de sanfona. Era a sanfona, triângulo e um tambor. E eu fiquei encantada com aquele toque de sanfona. E o que mais que você lembra, Leda, sobre esses episódios? Ai, eu brincava de música. Eu brincava que eu tocava. Tocava do meu jeito, né? Eu era Luiz Gonzaga. Então eu pegava uma cadeirinha baixinha, botava os pés para lá, o encosto da cadeira aqui, e botava a mãozinha aqui e tocava. E como eu tinha aquela vivência de ouvido, e eu aprendi as músicas que estavam mais adiantadas. Tem um fato que marcou bastante para mim, porque a música do segundo ano de acordeon era a Xalana. Então ia ser apresentada a Xalana no fim do ano. Aí quando faltava gente para os ensaios, me chamavam para tocar, porque eu sabia tocar de ouvido ali, mas elas pensavam que eu tocava de música. E eu entrava, ajudava nos ensaios, tudo. Quando chegou no dia da apresentação final, eu achei que eu ia tocar, porque eu tocava nos ensaios. E elas disseram, não, tu não tá, essa música não dá, tu não pode tocar no dia da apresentação, porque tu toca de ouvido. Eu me senti que aquilo que eu sabia de música, aquilo que era valorizado na minha família, nas minhas relações, aquilo não valia. O que valia era aquilo lá das músicas, das notas, né? Isso aí é muito ruim para quem está aprendendo, né? Eu me lembro que eu me sentia muito desvalorizada dentro da escola. Porque era coisa completamente diferente. Eu era aplaudida em casa e rechaçada na escola. São 48 anos de docência, né? 48 anos de experiência e aí veio a aposentadoria. Como que foi? Como é que você se sente hoje? A aposentadoria chega assim, ó. Chega a data, tu não é mais professora naquela data, sabe? Então, na semana que eu estava dando aula, trabalhando com as alunos apresentando trabalho para mim, e chega a aposentadoria e eu não sou mais professora. E eu fui para casa com isso. Já pensou? Não sou mais professora, não sou mais da URGS. É isso que eu pensei, não sou mais da URGS, não sou mais professora. Então, o que eu sou se eu não sou mais professora? Sabe? É isso.